Olá, amigos e amigas do primeiro Congresso Virtual de Direito Eleitoral. Primeiramente, gostaria de agradecer o generoso convite do professor Dr. Jaime Barreiros Neto, que me proporcionou estar participando de tão inovador evento. Meu nome é Ângelo Soares Castilhos, sou analista judiciário do TRE do Rio Grande do Sul e falarei a você sobre o poder de polícia a partir das resoluções 2020 do Tribunal Superior Eleitoral. Em primeiro lugar, é importante a gente destacar que o poder de polícia ele é exercido tanto nas eleições gerais quanto nas eleições municipais, preponderantemente pelos juízes de primeira instância. Essa atuação tem caráter unicamente administrativo, sendo totalmente separado de qualquer vínculo com a esfera jurisdicional. O poder de polícia é uma prerrogativa exclusiva da Justiça Eleitoral. Nenhum outro ramo de justiça do Brasil possui essa característica e essa prerrogativa de fiscalização na seara administrativa. Esse sistema ele é interessante porque ele permite que um terceiro desinteressado, o juiz eleitoral, dotado das vedações e das garantias do artigo 95 da Constituição, dentre elas a imparcialidade, atue mediando os conflitos ou as condutas ocorridas ao longo da propaganda eleitoral sem a necessidade de ser demandado. O próprio magistrado, ao verificar uma conduta não condizente com a legislação, pode determinar o seu impedimento, a sua cessação ou a sua inibição. Então, sobre as disposições das resoluções 2020, por que eu falo a partir das resoluções 2020 do TSE? Porque agora nós temos as resoluções em caráter permanente, em conformidade com a resolução TSE 23.472 de 2016. Então, o entendimento emanado por essas resoluções possivelmente vai vigorar durante vários pleitos ao longo de vários processos eleitorais. Então, no artigo 6º, nós temos uma compilação do que consta na lei eleitoral, na lei de eleições. E, basicamente, o que o artigo 6º quer nos transmitir é o seguinte: o poder de polícia ele tem como baliza preservar as condutas que estão em conformidade com o direito e inibir ou impedir ou fazer cessar aquelas condutas que estão eivadas de ilegalidade. O artigo 7º do mesmo ato normativo traz a questão da fiscalização da propaganda eleitoral na internet. E ele tem uma disposição muito séria, muito importante, que afirma que o poder de polícia somente pode ser exercido na questão da forma como a propaganda eleitoral é veiculada, nunca em relação ao conteúdo, pois o Marco Civil da Internet, no seu artigo 19, exige que haja intervenção judicial para a remoção de qualquer conteúdo da internet. Portanto, caso seja necessária a remoção de um conteúdo, não basta a atuação em poder de polícia. Deve haver o ajuizamento de uma representação eleitoral e aí sim, revestido da jurisdição, o juiz eleitoral poderá determinar a remoção de conteúdo considerado ilícito ou que contenha alguma questão de ilegalidade. O artigo 8º da resolução traz a questão da competência para conhecimento das questões de poder de polícia nos pleitos. Então, nós temos, em relação às eleições gerais, a prerrogativa exclusiva dos juízes auxiliares dos TREs ou do TSE para decidirem sobre o poder de polícia na internet. O normativo, o artigo 8º, continua determinando que o conhecimento das questões seja do juiz eleitoral do local da questão. Então, para 2020, nada muda, continuamos com o juiz eleitoral de primeira instância decidindo as questões de poder de polícia, seja em propaganda de rua, seja na internet. Sobre as disposições da Resolução 23.608 de 2019, que cuida das representações, reclamações e pedidos de direito de resposta, nós temos uma questão sobre o caráter preventivo e o caráter repressivo do poder de polícia do juiz eleitoral.
A súmula 18 do TSE é muito clara no sentido que não pode haver sancionamento em sede de poder de polícia. Então não pode haver a imposição de multa no exercício do poder de polícia pelo juiz eleitoral. E isso foi mais aclarado no artigo 54, parágrafo 2º da resolução, onde se afirma que nenhuma medida de caráter jurisdicional pode ser tomada em sede de poder de polícia. Então, a questão de imposição de astrentes, imposição de outras sanções, de outras medidas tipicamente jurisdicionais, fica prejudicada, e o entendimento do TSE emanado nesta resolução, repito, com caráter permanente, que vai vigorar ao longo de mais de um pleito, ao longo de vários pleitos, é de que não se pode tomar medidas com caráter jurisdicional. Isso inclui também a questão muito importante que foi objeto de deliberação pelo Tribunal Superior Eleitoral, no recurso especial eleitoral 47738, que o poder de polícia não autoriza que o juiz eleitoral efetive medidas de busca e apreensão. E o relator, ministro Luiz Edson Fachin, foi muito claro ao afirmar que a busca e apreensão é uma medida exclusivamente judicial, não pode ser tomada em sede de poder de polícia. Então ainda estamos aguardando a publicação desse acórdão para tomar mais conhecimento das bases da decisão, mas o que já é de conhecimento é isso. A medida de busca e apreensão não pode ser tomada em poder de polícia. E uma questão delicada que surge a partir desse posicionamento do TSE, tanto no artigo 54, parágrafo 2º, quanto na esfera judicial, no recurso especial eleitoral 47738, é a questão de possível incidência do juiz eleitoral que contrariar essa diretriz em abuso de autoridade. Temos novos tipos penais, temos o artigo 22 e o artigo 25 da Lei de Abuso de Autoridade, que, conforme a interpretação ainda a ser dada pelos tribunais, pode ensejar alguma questão criminal por parte da autoridade judiciária. Então, é uma questão delicada a ser examinada e que os tribunais vão tomar conhecimento mais adiante. Outra questão interessante trazida pela resolução é o artigo 54, parágrafo 3º, que deixa claro, como já era sediço na jurisprudência dos tribunais eleitorais, as decisões do poder de polícia não são passíveis de recurso, mas sim podem ser impugnadas através de mandado de segurança. Outra questão a ser observada é que o juiz eleitoral pode ser demandado para o mesmo fato a atuar tanto em poder de polícia quanto depois em sede de representação, ou seja, ele vai estar na seara administrativa e na seara judicial para o mesmo caso concreto. E, obviamente, essa atuação nas duas esferas não é causa de impedimento nem de suspeição do magistrado, e ele pode atuar normalmente em ambos os casos. Sobre a resolução 23.600 de 2019 do TSE, que cuida das pesquisas eleitorais, temos novamente uma repetição da questão enfatizada pela súmula 18. Ou seja, mesmo para a questão das enquetes em período vedado, o exercício do poder de polícia do juiz não pode ensejar a aplicação de multa, nem a aplicação de medidas tipicamente jurisdicionais para inibir essa conduta. Então, o que nos fala o professor José Jairo Gomes sobre essa questão? Que a solução para inibir as condutas nesses casos, já que não se pode utilizar astrentes, é a questão do crime de desobediência, artigo 347 do Código Eleitoral. Por isso, é muito importante que tanto o juiz eleitoral quanto o serviço auxiliar dele no cartório eleitoral tenham muito cuidado na questão do direcionamento à pessoa e à ordem a ser emanada, especificando muito bem a questão de quem deve cumpri-la e de que forma deve cumpri-la, porque somente a ordem específica e direcionada é capaz de depois dar ensejo
a uma eventual questão criminal pelo crime de desobediência. Então, tratando ainda dessa questão do crime de desobediência, saliento mais uma vez a questão de que é o artigo 347 do Código Eleitoral que adquire importância à medida que as astrentes e outras medidas tipicamente processuais estão fora de cogitação, segundo o TSE. Então, para que haja uma efetividade desse uso do artigo 347, é muito importante que a ordem seja direta e individualizada, colocando as questões que devem ser cumpridas, o que não pode ser realizado, o que pode ser realizado, quem deve dar cumprimento, e deve haver um cuidado tanto do magistrado na questão do despacho judicial, da decisão judicial ou da sentença, enfim, quanto do cartório eleitoral ao formular o que normalmente se faz, que é o mandado, especificando toda a questão de fato, para que não haja depois dúvida e não haja uma nulidade que aquele instrumento não sirva para sua finalidade. Também há uma questão de relevo que o TSE há muito tempo já sedimentou, que os juízes eleitorais não estão autorizados a, por portaria, de forma abstrata, instituir casos de desobediência. Então, não é possível ao magistrado, expedindo uma portaria, determinar que, em caso de descumprimento daquela portaria, incidirá o artigo 347 do Código Eleitoral. O TSE e os tribunais são pacíficos no sentido de que o juiz eleitoral não pode inovar no ordenamento jurídico. E uma questão que ainda pode ocorrer, cada vez menos, mas ainda pode ocorrer, é a questão das portarias das Secretarias de Segurança Pública, ou outro nome equivalente, que determinam que não possa haver venda de bebidas alcoólicas no dia da eleição. Acontecia muito de haver autos de prisão em flagrante ou termos circunstanciados, dependendo do contexto, pela questão da bebida alcoólica no dia da eleição. Muito cuidado, porque esse tipo de persecução penal, digamos assim, pode dar ensejo até conforme a interpretação que vai ser dada à nova lei de abuso de autoridade, à incidência no artigo 30 da lei, ou enfim, ainda é muito delicada essa questão, porque o abuso de autoridade é uma questão muito nova e que ainda não se tem parâmetro na questão eleitoral. Então, a título de considerações finais, deixo para vocês a mensagem que a maior virtude do poder de polícia é a questão da celeridade da resposta institucional que a justiça eleitoral pode dar para uma conduta que esteja eivada de ilegalidade. O juiz, de ofício, sem a necessidade do princípio da demanda, pode tomar todas as providências necessárias para fazer cessar, para fazer inibir ou, enfim, para que aquela conduta não mais permaneça surtindo efeitos em termos de propaganda eleitoral. Claro que o contrapeso a essa tamanha celeridade é uma limitação das medidas a serem tomadas, né? Ele está investido somente de uma autoridade administrativa, por isso é menor o seu espectro de possibilidades para fazer cessar aquela conduta. Então, mais uma vez, saliento a questão da necessidade, da importância do cumprimento das formalidades legais no momento em que haja uma determinação de ordem direta e específica, combinando o crime de desobediência, caso aquela ordem não seja acatada. É muito importante que os documentos estejam bem preenchidos, que a decisão seja clara, que o mandado respectivo seja bem elaborado, seja elaborado com todo cuidado, a fim de que não haja uma perda daquelas medidas e a autoridade administrativa do juiz eleitoral acabe sendo desprestigiada, não tendo a sua ordem devidamente cumprida.
Então, a todos vocês que me acompanharam até aqui, muito obrigado